Você já ouviu falar dos dogmas da Igreja Católica? Muitas pessoas escutam essa palavra e imaginam algo complicado ou distante da vida cotidiana. Mas, na verdade, os dogmas estão no coração da fé católica e representam as verdades que a Igreja acredita terem sido reveladas por Deus. Mas afinal, o que é um dogma? A palavra dogma vem do grego e significa uma verdade estabelecida ou um ensinamento oficial. Na Igreja Católica, um dogma é uma verdade revelada por Deus, proposta oficialmente pela Igreja para ser crida por todos os fiéis. Os dogmas não são invenções humanas nem regras criadas ao longo do tempo. Eles são entendidos como verdades presentes na revelação divina, transmitidas pelas Sagradas Escrituras e pela tradição apostólica. Ao longo dos séculos, a Igreja definiu alguns desses ensinamentos de forma solene para proteger a integridade da fé diante de dúvidas, heresias ou interpretações equivocadas. O primeiro e mais importante conjunto de dogmas está relacionado à Santíssima Trindade. Os cristãos acreditam em um único Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em perfeita comunhão de amor. Esse mistério é considerado o centro da fé cristã. Outro dogma fundamental é a divindade de Jesus Cristo. A Igreja ensina que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele possui natureza divina e natureza humana, unidas na única pessoa do Filho de Deus. Essa verdade foi confirmada pelos primeiros concílios da Igreja e continua sendo a base do cristianismo até hoje. Também fazem parte dos dogmas católicos os ensinamentos sobre a Virgem Maria. Entre eles está o dogma da maternidade divina, proclamado no século V, que reconhece Maria como Mãe de Deus porque deu à luz Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Existe ainda o dogma da virgindade perpétua, segundo o qual Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus. Em 1854, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Ele ensina que Maria, por uma graça especial de Deus e em vista dos méritos de Cristo, foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. 4 anos depois dessa proclamação, em Lourdes, na França, a própria Virgem Maria teria se apresentado à jovem Bernadette com as palavras: "Eu sou a Imaculada Conceição". Outro importante dogma mariano é a Assunção de Maria. Proclamado em 1950, ensina que a mãe de Jesus foi elevada ao céu em corpo e alma ao final de sua vida terrena, participando plenamente da glória de Deus. Além dos dogmas relacionados a Cristo e Maria, existem aqueles que tratam da Igreja, dos sacramentos e da vida eterna. A Igreja ensina, por exemplo, que Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia. Durante a missa, o pão e o vinho tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ainda que conservem a aparência de pão e vinho. Essa verdade é conhecida como presença real de Cristo na Eucaristia e ocupa um lugar central na espiritualidade católica. Outro ensinamento fundamental é a ressurreição dos mortos. Os cristãos professam que, no fim dos tempos, todos ressuscitarão e comparecerão diante de Deus para o julgamento final. Essa esperança na vida eterna acompanha os fiéis desde os primeiros séculos do cristianismo. Mas por que os dogmas são tão importantes? Porque eles servem como um farol para a fé. Em meio às mudanças culturais, às dúvidas e às diferentes interpretações, os dogmas ajudam a preservar aquilo que a Igreja considera essencial para a compreensão da verdade revelada por Deus. Para os católicos, acreditar nos dogmas não significa abandonar a razão, mas confiar que Deus se revelou à humanidade e continua guiando sua Igreja ao longo da história. Mais do que definições teológicas, os dogmas são convites para aprofundar o relacionamento com Deus e compreender melhor o mistério da fé. Eles conectam os cristãos de hoje aos apóstolos, aos santos e às gerações que, durante 2000 anos, transmitiram a mesma fé. E assim, através dos séculos, os dogmas permanecem como pilares que sustentam a Igreja, testemunhando uma fé que atravessa o tempo e continua inspirando milhões de pessoas em todo o mundo.